pessoal, aqui é a Renata Sequinel, eu sou fotógrafa e produtora de moda e esse é o vídeo de junho aqui no meu canal do YouTube. O vídeo de hoje eu separei um tema bem interessante e bem importante para a fotografia que tem associação com a história da arte, que é sobre as linhas. Mas afinal, o que são linhas na fotografia? Quais as linhas mais usadas para a fotografia de moda? E como escolher o melhor estilo de linhas para a comunicação visual da tua imagem? No colégio eu sempre fui uma daquelas alunas que eu fugia da aula de educação física para ficar fazendo aula de artes, de pintura. E esse momento foi o primeiro momento da minha vida que eu tive o contato com a história da arte. E duas coisas desde aquela época me davam muita curiosidade na própria história da arte, que era o fato das pessoas se expressarem de maneiras específicas em determinado período histórico e principalmente de determinados movimentos artísticos voltarem depois de um tempão com a mesma base artística, só que num período totalmente diferente. E isso eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês com exemplos aqui no vídeo. Quando eu entrei na faculdade de fotografia e comecei a entender cada vez melhor o que era a própria fotografia, eu comecei a entender também que fotografia era basicamente a junção de dois fatores, de luz e de linhas. Mas afinal, o que são as linhas na fotografia de moda? Digamos assim que as linhas é a parte inicial, é o esboço inicial da sua fotografia. As linhas elas são super importantes para passar a sensação na sua fotografia e a própria harmonia da imagem. Você não precisa ficar preso a essa regra, mais uma vez, mas é muito importante entender ela, saber ela, pesquisar, observar e cada vez mais fazer da maneira mais criativa possível. E quais são os estilos de linhas mais usados na fotografia de moda? Para o vídeo ficar ainda mais prático e mais fácil de entender, eu dividi as linhas em duas categorias, as linhas orgânicas e as linhas geométricas. Mas o que seriam cada uma delas? As linhas orgânicas elas podem ser encontradas em diversos movimentos artísticos, como o Renascimento, o Barroco e a Arte Nouveau. Já as linhas geométricas elas estão um pouco mais ligadas com alguns movimentos minimalistas da história da arte, como o clássico grego, o neoclássico do Napoleão Bonaparte e a Art Deco nos anos 20. E como escolher o melhor estilo de linhas para a sua fotografia de moda? As linhas elas fazem parte de boa parte da comunicação visual da sua imagem e da composição. Escolher elas de maneira adequada conforme o briefing, o conceito e o que se deseja passar com a imagem é super importante. Por exemplo, se você usa linhas mais orgânicas, passa uma sensação mais lúdica, mais bucólica. Já se você está usando linhas mais geométricas, passa uma sensação mais minimalista e mais elegante. Observando vários fotógrafos de moda e várias revistas, dá para entender um pouquinho melhor sobre essas duas composições visuais, as linhas orgânicas e geométricas, e começa a observar também que hoje as linhas orgânicas ainda estão muito mais presentes na fotografia. Mas com a tendência minimalista atual, as linhas geométricas estão ganhando muito mais espaço. Se você ainda está com aquela dificuldade, não consegue identificar quais as melhores linhas para a sua composição visual na imagem, eu vou te dar aquelas 4 dicas que eu dou sempre nos vídeos e que elas são super simples e ajudam bastante quem está iniciando na fotografia de moda. A primeira dica de todas, autoconhecimento. Se você conhece o seu estilo fotográfico, vai saber compor de maneira criativa tanto as linhas orgânicas quanto as linhas geométricas. A segunda dica é identificar qual é a proposta do seu briefing, da sua campanha ou do seu projeto. Como a sua fotografia deve se comunicar ao público, seja com linhas orgânicas ou seja com linhas geométricas. Sabendo essa parte de comunicação, você consegue identificar qual linhas você consegue trabalhar da melhor maneira possível. A terceira dica, escolha de locação é fundamental, um dos fatores mais importantes para dar a cara da fotografia orgânica ou geométrica é a escolha de locação. E a quarta e última dica, nunca esquece que fotografia de moda é fotografia em equipe. Então, todos os elementos que compõem uma fotografia de moda são super importantes para passar uma identidade, uma ideia, seja orgânica ou seja geométrica. A escolha de locação, a escolha da modelo, maquiagem e cabelo, produção, tudo. Eu espero que essas 4 dicas simples e saber um pouquinho mais sobre as linhas orgânicas e geométricas ajudem quem está começando na fotografia de moda e tem um pouquinho de dificuldade nessa parte de composição visual criativa e na pesquisa de referências. Dá um like no vídeo se gostou, compartilha com quem também tem interesse em fotografia de moda e está super perdido, está no começo da profissão. Se não está inscrito ainda no canal, se inscreve
E manda o seu feedback também, inclusive com indicação de vídeos para a gente gravar nos próximos meses. Um abraço e até a próxima!